um ato de generosidade em meio à dor. Uma família enfrentou o momento mais difícil da vida com um gesto que trouxe esperança para muitas pessoas. Pois é, a história do Ednei, um jovem cheio de sonhos, se transformou em um exemplo de amor ao próximo. Vamos conhecer então essa emocionante decisão que salvou vidas. Sim é uma palavra simples de 3 letras, que tem muitos significados. No caso dessa família, ela significa a continuação de uma vida. A vida de um jovem cheio de sonhos, que queria ser médico, mas que teve o seu destino mudado por uma tragédia na véspera de Natal. Ednei Antunes da Silva Júnior era o filho mais novo de Dona Everli. A morte cerebral dele foi confirmada pelos médicos dias após e a família optou pela doação de órgãos. No começo eu falei que eu não ia doar nada, que ninguém ia mexer nele, porque a aceitação estava muito difícil. Eu até cheguei a falar para os médicos: vocês estão mentindo para mim, que o meu filho está morto, porque vocês querem tirar os órgãos dele. Aí eu pensei, se fosse eu, a decisão que ele tomaria por mim. Na casa onde ele morava com a família, muitas lembranças e saudade do filho companheiro, do irmão carinhoso, do amigo que tinha o abraço na hora certa. Nunca me faltou um abraço forte, um beijo na testa. Maninha, eu te amo. Maninha, pode contar comigo. Se o Neumar brigar com você, você conta pra mim, eu vou conversar com ele. Ele tinha um jeito assim de super-herói, que ele era aquele super protetor, irmão incrível mesmo. Ele, pra mim, assim, sempre foi um menino muito obediente, né? Ele era um menino assim que ele respeitava todo mundo, desde que respeitasse ele. Ele não era grosso com ninguém. Era um menino assim muito usado por Deus. Dona Everli lembra do filho alegre e preocupado com o bem-estar de todos. Um menino sempre cheio de amor. Nunca me deu trabalho nem na escola, assim, de ajudar a falar que ele não conseguia fazer dever da casa, nunca me pediu. Ela fazia bolo, fazia bolacha, aí ele escondia sempre no micro-ondas o prato prontinho para mim quando eu chegasse, sabe? Se ele não podia falar, ele mandava escrito: "Mames, eu te amo". Gestos de amor que fizeram a família aceitar o processo de doação. Todos nós conversamos com a mãe e assim, todos ao mesmo com a dor gritando ali no coração da gente, que a gente tinha acabado de perder ele, mas que podia salvar outras 10 vidas. Então, assim, apesar de nós perdermos ele, mas ainda assim ele ia estar salvando outras pessoas. É um conforto que nós todos da família temos. Sabemos assim que, como eu falei para minha mãe, nessas mesmas estrelas que hoje a gente está olhando, outra pessoa que está com o coração dele batendo forte, porque um rapaz de 20 anos que não tinha nada, nenhuma gripe, está com o coração batendo forte nessas mesmas estrelas que a gente está olhando hoje. Então é um conforto para nós saber que ele salvou assim outras vidas. Como eu falo para minha mãe, às vezes até uma criança inocente que estava precisando de um pedacinho ali para viver. Hoje a gente não tem a matéria dele, mas sabemos que o coração, os outros órgãos todos estão batendo perfeitamente. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Paraná está entre os estados brasileiros com o maior número de doações. Um levantamento feito apontou que no ano passado foram 1.195 notificações de possíveis doadores e 461 doações realizadas. Um número que poderia ser muito maior se não fosse a recusa de 212 famílias. Um dado que não era tão alto desde 2018. Quando falamos aqui na região oeste, entre janeiro e novembro de 2024, foram 252 notificações, 177 doações e 36 recusas de familiares. Em todo o estado do Paraná, hoje são mais de 3.000 pessoas esperando na fila por uma doação. Gil Cristani é um dos profissionais que trabalha no processo de captação e também um dos pioneiros na retirada de córneas. Hoje, segundo este levantamento feito pelo Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, o segundo tipo de órgão mais aguardado.
São 1.496 pessoas na fila, atrás apenas dos que esperam por um rim, 2.233. A gente até fica um pouco triste, sabe? Porque essa demanda tem caído bastante nesses últimos anos, porque as pessoas não estão entendendo como funciona a doação. Ela é só no hospital onde é feita a captação de múltiplos órgãos, coração, pulmão, rim? Não, existe duas formas. Existe a do coração parado, quando a pessoa já está em óbito, e existe a outra possibilidade quando é a morte cerebral, que é feito todos os órgãos no hospital. Então, assim, é bacana você que está vendo esse vídeo conversar com a família, explicar a sua posição, que você quer ser um doador. Atualmente, uma única doação pode ajudar de 8 a 10 pessoas. No caso da doação de córneas, a morte não precisa necessariamente ter acontecido de forma cerebral. Na doação de córnea, se o seu familiar veio a óbito num acidente de trânsito, em alguma outra situação, né, de ferimento por arma de fogo, enfim, e já está em óbito, já está morto, existe a possibilidade de doar coração, pulmão, rim? Não. O único órgão, né, que é possível depois que a pessoa já está em óbito são as córneas. Esse procedimento a gente pode realizar até mesmo no IML aqui de Foz do Iguaçu. Então só precisa que as famílias estejam sensibilizadas para quando acontecer, infelizmente, essa fatalidade, já estejam cientes, já comuniquem o pessoal do IML, olha, aciona o banco de olhos, a gente quer doar as córneas, a gente quer que mais 2 pessoas ou até mais consigam voltar a enxergar. Para o especialista em captação, é preciso que as famílias conversem mais sobre a importância da doação. Deixe muito claro que você é doador, que você tem a intenção de doar os seus órgãos, tanto, né, múltiplos órgãos na questão de morte cerebral, ou mesmo num óbito de fatalidade de emergência, né, um acidente de trânsito, enfim, que você quer doar os seus órgãos, no caso, doar suas córneas, porque às vezes a família não sabe. A gente vai conversar, falar, olha, né, alguma vez ele já se posicionou, já falou que gostaria de ser doador, e esse assunto nunca foi conversado. Então senta aí agora na sua casa, conversa com o seu familiar, deixa claro qual é a sua posição, mesmo que você seja não doador, deixe isso claro, até para a hora que a gente for abordar, a família fala, olha, a gente já conversou isso em casa, ele não queria ser doador, porque quem vai definir isso são os familiares de primeiro grau, pai, mãe, esposa, filhos, e às vezes esse assunto está perdido na família, nunca foi conversado, então já conversa agora, deixa sua posição bem alinhada, para que quando chegar, né, infelizmente por uma fatalidade ou seu óbito, a família já sabe, não, olha, vamos ajudar porque ele gostaria de deixar um pedacinho dele ajudando alguém que precisa muito. Por lei no Brasil, em alguns casos, como foi o da doação do Ednei, as famílias de doadores e receptores não podem ter contato direto, tendo as suas identidades protegidas. Mas para essa mãe, que segue em frente com o amor que ela ensinou ao filho, que ao longo de sua jornada compartilhou com tantos que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado, ela deixa mais um grande ensinamento, que o menino Ednei sabia muito bem, o de amar o próximo como amamos nós mesmos. Ele não ia precisar mais do coração dele, mas tinha uma pessoa precisando. E o coração dele era tão cheio de amor que não merecia ser enterrado, não merecia parar de funcionar. Essa pessoa que recebeu, que cuide com amor e carinho, porque ele era muito amado, muito amado. Então que sinta no órgão que ela recebeu o amor que a gente está vibrando por eles igual. Emocionante, né? Eu sei que deve ser o momento, deve não, é o momento mais desesperador da vida de qualquer pai, mãe, de qualquer pessoa que, né, que acabou de perder alguém que ama demais, né? Você tá dilacerado, você tá desesperado ainda, sofrendo muito, mas os órgãos não podem esperar. Você precisa tomar essa decisão nesse momento, de cabeça quente. Mas vocês têm noção do que essa família conquistou com essa doação de órgãos? O Ednei, o original, infelizmente, tá no céu. Um cara com um coração desse aí, com certeza ele tá no céu, só olhando a gente e vendo tudo que tá acontecendo. Mas com essa doação de órgãos, tem outros 8 ou até 10 Edneis andando por aí, estudando, trabalhando, formando família, contribuindo com a evolução da sociedade. Então, que tal
você sentar com seus parentes agora aí depois do programa e discutir isso. Vamos doar órgão ou não? Como é que vai ser? Para na hora do desespero essa decisão estar praticamente tomada já. É importante você comunicar aos seus parentes sobre isso. Tem que ser uma conversa em família mesmo, jogo aberto. É a única certeza que a gente tem na vida, meu povo, que um dia a gente vai partir. Então, que seja uma decisão tomada antes, com a cabeça fresca, e não naquele momento do desespero, que a gente duvida de tudo, que a gente não crê em nada e que a gente quer que volte, né? A gente não quer acreditar que está indo embora. Mas, infelizmente, foi. O Ednei foi, mas deixou 8 a 10 sementinhas do bem aqui na Terra, e isso é importante demais, é lindo demais. Então, parabéns para a família e parabéns para você, meu amigo. Eu tenho certeza que depois de tudo que você viu aqui e ouviu, você vai repensar a sua decisão.